Depois de anos lutando sozinha para construir uma empresa de arquitetura avaliada em milhões, o maior golpe da minha vida viria de quem mais deveria me apoiar, minha própria família. Tudo aconteceu numa única manhã, quando meu pai olhou nos meus olhos e anunciou que, a partir do dia seguinte, minha empresa passaria a ser comandada pela minha irmã, a mesma irmã que nunca segurou um emprego por mais de 3 meses. E ainda teve coragem de dizer que a empresa estaria em boas mãos. Naquele momento, eu percebi que eles não estavam apenas tentando me apagar, estavam tentando se apoderar da minha história inteira. Mas o que eles não sabiam era que eu estava preparada para lutar, e que cada decisão deles teria um preço. Você precisa ouvir até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Marina Duarte, tenho 34 anos e, se alguém me dissesse no passado que meus próprios pais tentariam me arrancar tudo o que construí, eu teria rido. Não por não acreditar na maldade alheia, mas porque jamais imaginei que o golpe viria de dentro de casa, de quem mais deveria me proteger. Sou arquiteta e fundadora da Duarte Linhares, uma empresa que comecei com um notebook usado, uma mesa emprestada e sonhos que ultrapassavam o tamanho do apartamento minúsculo onde eu morava. 12 anos depois, a empresa passou a valer mais de 3 milhões de reais, com projetos espalhados por São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte e até algumas parcerias internacionais. Tudo isso criado por mim, sem atalhos, sem favores, apenas trabalho duro e noites intermináveis. Meus pais, no entanto, sempre viram a minha irmã, Larissa, como a estrela da família. Mimada desde pequena, criada em berço de algodão, ela cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor. Enquanto eu dividia livros da faculdade com colegas, ela ganhava celulares novos, viagens, roupas de marca e até mesmo um carro quando passou no vestibular de design, um curso que abandonou 6 meses depois porque não era bem o que imaginava. Mas nada disso importava. Bastava ela fazer um bico de tristeza que meus pais largavam tudo para acudir. Bem, para mim sempre sobrou a velha frase: você é forte, Marina. Você dá conta de tudo. E por muito tempo, dei mesmo. Só que força não é sinônimo de indiferença. Eu apenas aprendi a não esperar deles o que nunca vieram a oferecer. Quando a Duarte Linhares começou a crescer, meus pais demonstraram um orgulho morno, quase burocrático, como se aquilo fosse apenas mais uma obrigação na minha lista de deveres. Eu sabia que a preferência por Larissa não terminaria tão cedo, mas também nunca acreditei que chegariam ao ponto de tentar me apagar da minha própria história. Tudo mudou numa manhã de quarta-feira, quando recebi uma mensagem do meu pai pedindo que eu passasse na casa deles para conversarmos sobre o futuro da família. A frase soou estranha. Ele nunca falava desse jeito. Mas fui. E lá, sentados na mesa de jantar que sempre pareceu mais fria para mim do que para eles, meus pais estavam lado a lado, com sorrisos tensos e uma pasta azul sobre a mesa. Não demorou para que meu pai respirasse fundo, ajeitasse os óculos e soltasse a bomba que mudaria tudo. A partir de amanhã, a empresa será da sua irmã. Ela vai assumir como CEO. Foi como sentir o chão abrir sob meus pés. Antes que eu pudesse reagir, Larissa cruzou as pernas, sorriu daquele jeito cheio de superioridade que sempre odiou esconder e completou: Mana, eu tenho perfil de empresária. A Duarte Linhares estará em boas mãos. A audácia dela me atingiu como um tapa. Minha própria irmã, que nunca segurou um emprego por mais de 4 meses, dizendo que tinha perfil para comandar a empresa que eu construí tijolo por tijolo. Foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim se partiu. A confiança, o vínculo, o pouco de esperança que eu ainda guardava, tudo ficou cinza. E a certeza nasceu gritante: aquilo jamais aconteceria. Eles não imaginavam, mas naquele momento acenderam algo em mim que não poderia mais ser apagado. A partir dali, cada escolha que fizeram começou a cobrar seu preço, um preço alto, doloroso e inevitável. E foi assim que minha história deixou de ser sobre conquistar um lugar no mundo, e passou a ser sobre proteger aquilo que era meu. E sobreviver ao ataque daqueles que jamais deveriam ter sido meus inimigos.
Quando meu pai pronunciou aquelas palavras, senti como se tivesse levado um golpe invisível no estômago. Não respondi imediatamente. Apenas observei os três, meu pai com o queixo rígido, minha mãe evitando meu olhar e Larissa brincando com a própria unha, como se aquilo fosse apenas mais uma tarde comum. Era quase cômico, se não fosse trágico. Eu sempre soube que meus pais se deixavam levar pelos dramas da minha irmã, mas nunca imaginei que chegariam ao cúmulo de tentar me arrancar a empresa que construí sozinha. A mesa de jantar parecia menor, sufocante, como se o ar ali dentro tivesse sido substituído por fumaça. Eu inspirei profundamente, tentando manter a calma. Não seria naquele momento que eu perderia o controle. Vocês só podem estar brincando, eu disse, finalmente. Mas minha voz saiu firme, surpreendentemente firme até para mim mesma. Meu pai franziu a testa, como se eu estivesse sendo ingrata por não aceitar o absurdo que ele estava me impondo. Marina, sua irmã tem mais estabilidade emocional. Ela sabe se comunicar com pessoas. Tem postura de liderança. Você sempre foi muito técnica, muito, focada demais. Focada demais, repeti, quase rindo. Fui focada o suficiente para levar a Duarte Linhares de um escritório improvisado num quarto alugado a projetos milionários. Minha mãe abriu a boca, hesitou, depois murmurou, filha, tente entender. Larissa precisa de segurança. Você já está bem. Ah, claro. A mesma justificativa de sempre. Larissa precisa. Eu existia para sobreviver, ela, para ser cuidada. Antes que eu pudesse responder, Larissa inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Mana, não precisa ficar assim. Eu sei que você fez muita coisa, mas agora é hora de alguém com visão estratégica assumir. A empresa vai crescer ainda mais comigo. A audácia dela era quase admirável, do ponto de vista antropológico. Ela nunca administrou nem o próprio calendário. Mudava de emprego como quem muda de esmalte. Mas ali estava, dizendo que tinha visão estratégica. Eu podia ter gritado. Podia ter chorado. Podia ter virado a mesa e saído. Mas não. A tranquilidade que tomou conta de mim foi quase assustadora. Como se meu corpo soubesse antes da minha mente o que fazer. Não, eu disse simplesmente. Os três me olharam como se eu tivesse acabado de falar outra língua. Não, meu pai repetiu. Isso que vocês estão propondo não vai acontecer. Não existe cenário em que Larissa se torna CEO da minha empresa. Não é negociável. Larissa bufou. Então você vai fazer o quê? Processar nossos próprios pais? Qual é a sua, Marina? Você sempre dá esses ataques dramáticos. Engraçado, se alguém ali estava dramatizando, definitivamente não era eu. Eu vou proteger o que construí, respondi. E também vou deixar que vocês lidem com as consequências das próprias escolhas. Minha mãe arregalou os olhos. Consequências? Filha, não fale assim, mas eu já estava me levantando. Cada movimento parecia calculado, preciso. Peguei minha bolsa, ajeitei a alça no ombro e encarei os três. Vocês passaram a vida inteira apostando na pessoa errada. E agora acham que posso ser empurrada para o lado como se fosse descartável. Mas não sou. E vocês estão prestes a aprender isso. Saí da casa sem olhar para trás. O vento quente da tarde bateu no meu rosto assim que atravessei o portão, mas não senti alívio. Senti foco. Direção. Eu sabia que não podia simplesmente esperar para ver onde aquilo daria. Pais como os meus, e irmãs como Larissa, não desistiam facilmente. No carro, sentei atrás do volante, respirei fundo e deixei a raiva se transformar em estratégia. A Duarte Linhares era registrada em meu nome. As contas, os contratos, os projetos em andamento, tudo passava por mim. Mas eu sabia que eles tentariam encontrar brechas, manipular pessoas, usar o emocional como arma. Eles haviam subestimado a pessoa errada, de novo. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento, minha mente trabalhava a mil. Eu precisaria fortalecer contratos, alertar clientes, blindar legalmente cada documento.
Talvez até preparar um plano B, caso eles tentassem me derrubar de outra forma. Uma coisa era certa, a guerra que eles declararam não seria vencida com gritos. Seria vencida com inteligência. E eu tinha muita. Nos dias que se seguiram, meu telefone virou uma arma apontada para mim. Mensagens, ligações, áudios longos, todos de meus pais e de Larissa, tentando me convencer a aceitar o absurdo que haviam decidido. Primeiro vieram os pedidos mansos, cheios de palavras bonitas sobre família, união e compromisso. Quando perceberam que eu não cederia, trocaram a ternura falsa por pressão, culpa e manipulação emocional. Era previsível. Eu apenas assistia tudo com uma frieza que até me surpreendia. Enquanto eles se desgastavam tentando me alcançar, eu trabalhava. Passei horas revisando contratos, notificando parceiros, conversando com advogados e reforçando juridicamente cada pilar da Duarte Linhares. Meu time, sem saber de nada ainda, percebia que eu estava mais focada do que nunca. Era verdade. Se antes eu construía para crescer, agora construía para blindar. No terceiro dia após o confronto, um cliente antigo e respeitado, a construtora Mendonça e Ramos, me ligou pedindo uma reunião presencial. O tom do diretor, Júlio, estava estranho, tenso. Marquei para a tarde seguinte. Quando cheguei à sala de reuniões, entendi rapidamente o motivo. Sentada ao lado dele estava Larissa. Ela sorriu, falsa como um anúncio de TV. Mana, que coincidência encontrar você aqui. Coincidência? Ela não conseguia sustentar nem essa mentira básica. Júlio pigarreou. Então, Marina, sua irmã nos procurou ontem dizendo que haveria uma mudança na liderança da Duarte Linhares e queria apresentar propostas de reestruturação. Eu fechei os olhos por meio segundo. É claro. Mal tinham terminado de tentar me derrubar e já estavam circulando por aí como se o golpe tivesse sido bem sucedido. Larissa provavelmente nem entendia metade do vocabulário técnico usado nos projetos que estávamos tocando para aquela construtora, mas isso nunca a impediu de se meter onde não devia. Sentei-me na cadeira oposta e, com a calma que aprendi a cultivar, respondi: houve uma confusão. A empresa continua sob minha direção. Nenhuma mudança foi aprovada ou sequer considerada. Larissa soltou uma risadinha irritante. Mana, não precisa passar vergonha. Já conversamos com o papai. A transição está praticamente acertada. Você só precisa aceitar. Larissa, eu disse, olhando-a direto nos olhos, eu não vou aceitar algo que não existe juridicamente. Você não vai assumir nada. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Júlio olhou de uma para outra como se assistisse a um jogo que não queria participar. Bom, eu preciso de estabilidade. Não posso ter duas versões diferentes da liderança da empresa. E só existe uma, respondi, entregando o documento atualizado com minha assinatura e o parecer jurídico que reforçava minha posição como única proprietária e CEO. Se ainda assim houver dúvidas, podemos remarcar quando todos estiverem alinhados. Larissa apertou os lábios. Estava vermelha. Humilhada. Ótimo. Mas aquilo não era sobre ego. Era sobre limites. No estacionamento, ela veio atrás de mim. Você está destruindo nossa família, disse, caminhando rápido. Não, respondi sem me virar. Vocês é que tentaram destruir meu trabalho. Ela segurou meu braço, e eu parei. Papai disse que se você continuar dificultando, ele vai procurar meios legais para te obrigar a transferir a empresa. Ótimo, respondi, soltando meu braço devagar. Mal posso esperar para ver ele tentando fazer isso com documentos que não existem. Larissa ficou imóvel por alguns segundos. Eu podia ver que, pela primeira vez, ela estava começando a entender que não tinha o poder que imaginava. Que os privilégios que sempre teve não se aplicavam ao meu mundo, um mundo que construí sem ajuda e sem pedir permissão. À noite, meu pai me ligou. Dessa vez, não atendi. No dia seguinte, meus pais apareceram na sede da empresa sem avisar. Minha equipe ficou atônita quando os viu esperando na recepção, como se fossem autoridades convocadas para uma inspeção urgente.
Pedi que subissem para minha sala, e quando a porta se fechou, meu pai começou a falar antes mesmo de sentar. Você está se comportando como uma criança mimada, Marina. Essa resistência está prejudicando todo mundo. A ironia quase me fez rir. Engraçado você dizer isso, pai. Porque a criança mimada da família nunca fui eu. Minha mãe suspirou, como se estivesse cansada de lidar com meus caprichos. Filha, estamos pensando no bem maior. Larissa precisa de estabilidade financeira. Você é independente, forte, capaz. A velha desculpa. O mantra deles. Eu me levantei, caminhei até a porta e a abri. A reunião terminou. E da próxima vez que quiserem discutir negócios, tragam um advogado. Estou cansada de ser tratada como a filha descartável. Meu pai estreitou os olhos. Você está cavando sua própria ruína. E vocês já cavaram a de vocês, respondi. Eles saíram, indignados. Mas não estavam acostumados a ouvir não. Muito menos a lidar com consequências. E foi exatamente aí que o primeiro sinal do que estava por vir apareceu, uma notificação no meu celular informando que um dos maiores fornecedores havia recusado a nova solicitação de crédito feita, adivinhe por quem? Em nome da Duarte Linhares. Eles não tinham só tentado me derrubar. Eles tinham começado a se endividar em meu nome. E aquilo eu jamais deixaria passar. A notificação sobre o pedido de crédito indevido ficou brilhando na tela do meu celular por alguns segundos que pareceram horas. Eu encarava aquelas palavras como quem observa uma chama prestes a se transformar em incêndio. Aquilo não era apenas uma tentativa de tomar minha empresa. Era invasão. Abuso. Atrevimento. A prova viva de que meus pais e Larissa não tinham limites, e que, se eu não agisse rápido, eles poderiam causar danos reais. Liguei imediatamente para minha advogada, Camila, que atendeu na primeira chamada. Expliquei o ocorrido, e ela foi objetiva como sempre: Marina, isso é grave. Eles tentaram contrair crédito usando dados da empresa sem autorização? Vou precisar que me envie tudo agora. Enviei as imagens, e em menos de 10 minutos ela me retornou: vamos agir preventivamente. Vou protocolar um aviso formal aos fornecedores e bancos para que qualquer solicitação futura seja barrada. Também vamos registrar boletim de ocorrência por tentativa de fraude empresarial. Isso protege você e desencoraja novas investidas. Eu concordei na hora. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me realmente amparada. Não emocionalmente, isso eu nunca tive. Mas juridicamente. E, naquele momento, era tudo o que importava. À tarde, convoquei uma reunião com meu time mais próximo. Não revelaria toda a sujeira familiar, mas eles precisavam estar preparados. Gente, a empresa está passando por uma situação delicada. Algumas pessoas estão tentando interferir indevidamente nas decisões da diretoria. Quero que qualquer contato estranho, solicitação suspeita ou e-mail incomum seja encaminhado diretamente para mim. Ninguém perguntou detalhes. Eles confiavam em mim. E eu confiava no profissionalismo deles. Foi reconfortante perceber que, ao contrário da minha família, ali eu era respeitada. Mas a calmaria durou pouco. 2 dias depois, acordo com uma enxurrada de notificações, mensagens, e-mails, inclusive um comunicado interno falso que não havia sido enviado por mim. Alguém, e eu nem precisava pensar muito para saber quem, havia disparado para nossos clientes um aviso de transição de liderança, afirmando que a empresa estaria sob nova administração e que reuniões seriam remarcadas conforme decisão da nova CEO. Era tão absurdo que, se não fosse criminoso, seria cômico. Larissa havia ultrapassado todos os limites. Era como se ela acreditasse que repetir uma mentira centenas de vezes faria dela verdade. Imediatamente, chamei Camila e meu setor de TI. Quero o rastreamento completo. Localização, IP, dispositivo. Tudo. Enquanto eles trabalhavam, passei o dia inteiro em ligações com clientes, explicando o ocorrido de forma firme, clara e profissional. O e-mail não partiu da diretoria. Houve uma tentativa externa e ilegal de interferência na gestão.
Tomaremos as medidas necessárias. A maioria respondeu com apoio. Outros, com preocupação. Mas ninguém ficou do lado dela. À noite, quando finalmente sentei no sofá pela primeira vez depois de 12 horas de caos, a campainha tocou. Meu corpo congelou. Antes mesmo de olhar pelo olho mágico, eu já sabia, meus pais. Abri a porta com a trava de segurança engatada. Marina, abra essa porta agora, meu pai resmungou, a voz carregada de irritação. Não estou recebendo visitas, respondi, mantendo a calma. Se quiserem falar de negócios, liguem para minha advogada. Minha mãe deu um passo para frente, como se tentasse me alcançar pela fresta. Filha, você está exagerando. Isso tudo está acontecendo porque você insiste em dificultar a vida da sua irmã. Dificultar? O riso que escapou de mim foi involuntário. Vocês invadiram meu ambiente profissional, tentaram contrair dívidas em meu nome, enganaram meus clientes, e eu é que estou exagerando? Meu pai apertou o punho. Larissa só está tomando a posição que deveria ser dela por direito. Ela é mais carismática, mais comunicativa. Você é muito rígida, Marina. Não tem empatia. Ah, sim. A velha narrativa. Eu, a fria. A ingrata. A filha que dá trabalho porque não aceita ser pisada. Se vocês tentarem entrar aqui, vou chamar a polícia, declarei. Meu pai parou. Isso os atingiu. Eles sabiam que eu não estava blefando. Você vai mesmo fazer isso contra seus próprios pais? Minha mãe sussurrou. Vocês fizeram isso contra mim primeiro, respondi, fechando a porta lentamente. E agora vão lidar com o resultado. Passei a chave, encostei a testa na madeira e respirei fundo. O cansaço emocional começava a pesar, mas não havia espaço para desistência. Eles estavam acelerando o ataque. Eu precisava acelerar a defesa. Na manhã seguinte, recebi o retorno do setor de TI. O e-mail falso havia sido disparado do notebook pessoal de Larissa. No mesmo instante, Camila enviou o dossiê completo para a delegacia especializada em crimes digitais. Em menos de 48 horas, Larissa recebeu uma intimação formal para prestar esclarecimentos. E foi exatamente aí que o jogo começou a virar. Porque, pela primeira vez na vida, ela percebeu que o mundo real não funciona com choramingo, preferência e tapinha nas costas. O mundo real cobra. E ela estava prestes a sentir a cobrança. A notícia de que Larissa havia sido intimada caiu sobre minha família como um raio em céu aberto. Não demorou nem uma manhã inteira para que meu celular começasse a vibrar sem parar. Meu pai ligou 7 vezes consecutivas. Minha mãe enviou áudios longos, confusos, variando entre súplicas e acusações. Mas eu não respondi. Cada toque ignorado era como uma libertação silenciosa. Eles finalmente estavam sendo forçados a lidar com um mundo onde consequências não podiam ser evitadas com abraços forçados ou discursos melodramáticos. Enquanto isso, eu seguia protegendo minha empresa com a precisão de uma cirurgiã experiente. Os dias se dividiram entre reuniões, auditorias internas, atualizações jurídicas e conversas com fornecedores. Todos, sem exceção, demonstravam surpresa ao descobrir que Larissa havia tentado se passar por líder da empresa, e mais surpresa ainda ao perceber como eu conduzia a situação com firmeza. Você está lidando com isso como uma profissional de verdade, disse um dos engenheiros-chefes de uma obra importante. Eu agradeci, mas no fundo, era mais do que profissionalismo. Era sobrevivência. A intimação de Larissa gerou o primeiro sinal real de fissura no castelo imaginário dos meus pais. No dia seguinte, minha mãe apareceu na portaria da empresa. Não subiu. Não pediu para entrar. Apenas pediu que me avisassem que ela estava lá. Desci com minha advogada, por precaução. Ela estava pálida, visivelmente abalada. Marina, isso foi longe demais, ela disse. Foi longe demais quando vocês tentaram me tirar da empresa que eu construí. Mas é sua irmã, insistiu ela, quase chorando. E eu sou sua filha, respondi. Mas isso nunca pareceu importar. Ela abriu a boca para falar algo, mas Camila interveio com gentileza firme. Dona Silvia,
nossa recomendação é que todo contato a partir de agora seja feito através de representação legal. Para proteger ambas as partes. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse me tornado irreconhecível. O mais irônico? Pela primeira vez, eu era exatamente quem eu sempre quis ser, alguém que não encolhia diante deles. À tarde, recebi uma ligação do delegado responsável pelo caso. Ele me informou que Larissa havia comparecido acompanhada dos meus pais e que negou tudo. Tentou dizer que eu estava reinventando uma história para ganhar atenção. Mas quando os peritos mostraram os relatórios técnicos, ela perdeu o chão. O delegado me disse, com voz neutra, ela parecia acreditar que não haveria consequência nenhuma. Eu apenas respondi, ela cresceu assim. O processo seguiria sua tramitação, mas Larissa começou a sentir o impacto imediato. Algumas empresas nas quais ela prestava serviços temporários cancelaram projetos. A reputação dela, construída sempre com base em favoritismo, não resistiu ao primeiro teste real. Enquanto isso, o ataque da minha família mudava de forma. Se antes usavam arrogância, agora tentavam manipulação emocional. Mensagens como "somos família, precisamos resolver isso juntos", "sua irmã está sofrendo muito, você está mesmo feliz com isso?", começaram a aparecer no meu celular. Eu não respondia. Em casa, eu aproveitava a solidão para reorganizar minha própria vida. Comecei a correr de madrugada para esvaziar a mente. Limpei meu apartamento inteiro, doei roupas antigas, reorganizei pastas de projetos, como se estivesse abrindo espaço para uma nova versão de mim mesma. Estranhamente, eu sentia paz. A tempestade estava lá fora, mas dentro de mim havia uma clareza cristalina. E foi justamente quando comecei a respirar que o segundo grande golpe dos meus pais veio. Numa sexta-feira, minha gerente financeira me chamou urgentemente à sala dela. "Marina, você precisa ver isso." Em suas mãos havia uma pasta enviada pelo banco. Dentro, uma tentativa de movimentação irregular de cerca de R$200 mil vinculada à empresa, novamente sem minha assinatura. Só que dessa vez, havia uma diferença: a solicitação incluía documentos falsificados com minha suposta autorização. Meu estômago gelou. "Eles falsificaram minha assinatura", murmurei. A gerente me olhou, horrorizada. "Marina, isso é crime grave." Eu ri, não de humor, mas de incredulidade. Era isso. Meus pais e Larissa haviam cruzado completamente a linha. Talvez nem percebessem que estavam entrando em território sem volta, guiados pela arrogância e pela certeza de que eu cederia no último minuto. Mas eu não cederia. Nunca mais. Entreguei tudo à advogada, que imediatamente acionou o jurídico criminal. O delegado responsável pelo caso anterior também foi informado. E então, finalmente, a ficha caiu para eles. Recebi uma última ligação do meu pai. Atendi. "Marina, você vai destruir nossa família por dinheiro?" "Não", respondi com calma. "Eu estou salvando minha vida do que vocês tentaram fazer. Quem tentou destruir o que era meu foram vocês." Ele ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou de novo, não era mais autoritário. Era medo. "Você não vai conseguir viver sem a gente." Eu sorri, triste e sincera. "Pai, eu já vivi a vida inteira sem vocês." E desliguei. Eu não sabia ainda o que aconteceria nos próximos dias, mas sabia exatamente o que não iria acontecer: eu não voltaria atrás. E eles começariam, enfim, a pagar por tudo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão calculada e estranha serenidade. Enquanto meus pais e Larissa tentavam desesperadamente reconstruir a narrativa que criaram, o sistema jurídico, ao qual sempre acharam que estavam acima, fazia seu trabalho com precisão. Em pouco tempo, a falsificação documental foi confirmada pelos peritos. Minha advogada recomendou silêncio, estratégia e paciência. E eu segui cada recomendação como quem respira. A imprensa local, sempre faminta por escândalos envolvendo empresas, acabou recebendo uma denúncia anônima. Não minha, mas de alguém que, certamente, acompanhou de perto o caos que minha família tentou provocar e decidiu expor a verdade.
A matéria mencionava tentativa de tomada irregular de liderança, fraude documental e conflito familiar envolvendo uma empresa de arquitetura avaliada em milhões. Não citaram nomes, mas quem conhecia o mercado soube exatamente de quem se tratava. Os telefonemas cessaram. As mensagens desesperadas também. Meus pais entraram em modo de contenção total, tentando proteger Larissa, mas dessa vez o estrago estava feito. A intimação anteriormente recebida se transformou em investigação formal. Os bancos bloquearam qualquer movimentação suspeita. Parceiros comerciais passaram a exigir conversas diretas comigo e mais ninguém. E, pela primeira vez, a Duarte Linhares estava segura. Sólida. Intocável. Na manhã de uma terça-feira, recebi um e-mail da delegacia informando que Larissa havia prestado novo depoimento. Minha mãe e meu pai também. Cada um tentando empurrar a responsabilidade para o outro, como náufragos agarrados a pedaços diferentes de madeira. Segundo meu advogado, o delegado comentou que nunca tinha visto 3 pessoas tão desesperadas tentando negar o óbvio. Enquanto isso, a minha vida finalmente começava a respirar. O escritório estava mais vivo do que nunca. Os funcionários, que jamais souberam do caos em detalhes, comentavam sobre a expansão natural que alcançamos nos últimos meses. Novos projetos surgiam. Clientes antigos recomendavam nosso trabalho. Recebemos um convite para participar de uma grande licitação em São Paulo, algo que, anos atrás, teria parecido impossível. Num fim de tarde, sentei sozinha na sacada do meu apartamento, observando o céu tingido de laranja enquanto sentia algo que não experimentava havia muito: liberdade. Não a liberdade romântica dos filmes, mas a liberdade bruta de quem finalmente havia cortado as correntes que aprendiam desde a infância. Eu me dei conta de que, pela primeira vez, não existia nenhuma sombra familiar pairando sobre minhas conquistas. Mas ainda faltava um último capítulo dessa queda lenta e inevitável. Numa quinta-feira, recebi uma notificação no e-mail: a advogada de meus pais pedia uma reunião para alinhamento e possível acordo. Recusei. Não havia acordo possível com quem tentou destruir minha vida profissional. 2 dias depois, meu pai me enviou uma mensagem curta: queremos pedir desculpas pessoalmente. Eu deletei sem abrir. Porque eu já sabia a verdade, não era arrependimento. Era medo. Medo das consequências, medo da justiça, medo de perderem o controle que sempre acharam ter sobre mim. O mundo deles estava desmoronando. E o meu, finalmente, estava sendo reconstruído sem interferências. 1 mês se passou. Larissa perdeu praticamente todos os contratos que tinha nos freelances. As empresas não queriam se envolver em escândalos. Meus pais, antes tão seguros da própria moralidade, venderam o carro para cobrir custos judiciais e consultorias. A casa onde eu cresci foi colocada à venda. E eu assisti tudo à distância, não com prazer, mas com a objetividade de quem entende que cada escolha tem seu preço. Numa manhã calma, enquanto assinava um novo contrato milionário com uma incorporadora, vi no celular uma última mensagem de minha mãe: filha, sentimos sua falta. Podemos conversar? Não pensei 2 vezes. Apaguei. Porque não faltava conversas. O que faltou, a vida inteira, foi respeito. E aquilo, que eu aprendi da maneira mais dolorosa, nenhuma conversa conserta. A Duarte Linhares continuou crescendo. Eu continuei crescendo. E eles continuaram lidando com as consequências que tentaram me impor. No fundo, foi simples: eles escolheram tirar tudo. Eu escolhi me libertar deles. Sem retorno. Sem reconciliação. Sem olhar para trás. Minha história não terminou com perdão. Terminou com autonomia. E foi, finalmente, o começo da vida que eu merecia. Se essa história mexeu com você assim como mexeu comigo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que adoram histórias fortes e cheias de reviravoltas como essa. Também aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre tem conteúdo novo com histórias emocionantes, surpreendentes e que fazem a gente refletir sobre família, escolhas e limites. E olha, eu quero muito saber a sua opinião: você faria o mesmo que a filha fez?
Teria coragem de romper de vez, proteger o que é seu e seguir sua vida sem olhar para trás? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ver as respostas de vocês. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar nos comentários e deixar um coração especial. E, por fim, compartilhe essa história com alguém que você sabe que vai sentir essa mensagem. Às vezes, uma história assim chega exatamente na hora em que alguém mais precisa ouvir. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.